Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre escatologia. Nós estaremos fazendo uma série de mais ou menos de 3 a 4 vídeos sobre o pré-milenismo dispensacionalista, também conhecido como pré-tribulacionismo. Esses vídeos terão uma duração de mais ou menos 15 minutos e nós estaremos nessa feita falando sobre quais são as principais doutrinas do ponto de vista escatológico, a saber, o pré-tribulacionismo. Ou seja, aquelas pessoas que acreditam que Jesus voltará antes da grande tribulação, em que elas se baseiam? Quais são as suas fundamentações? Quais são as suas implicações destas crenças e dessas verdades? Estudando um pouco sobre alguns livros que tratam essa escola de pensamento, eu comecei a identificar alguns pilares, algumas crenças que são principais, que são mais importantes para defender esse ponto de vista. E o primeiro que eu quero abordar nesse primeiro vídeo desta série é sobre a volta iminente de Cristo. Isso mesmo, nós queremos falar sobre essa doutrina tão importante e extraordinária, a saber, a doutrina da iminência, da volta iminente de Cristo. Desta feita, nós abordaremos essa temática em 3 partes. A primeira parte é definição, a segunda parte, fundamentação, e a terceira parte, as implicações. Em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é iminência. Iminência fala-nos de algo que pode acontecer a qualquer momento. Logo, quando eu falo que a volta de Cristo é iminente, estou dizendo que ela pode acontecer a qualquer momento, ela pode acontecer agora, ela pode acontecer hoje. Ou seja, não é necessário nenhuma condição para acontecer, nenhuma profecia para ainda se cumprir. Para aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja antes da tribulação, eles não esperam o anticristo se manifestar, eles não esperam acontecer a grande tribulação. Daí essa doutrina ser tão importante para o pré-tribulacionismo. De forma que, queridos, essa doutrina, ela tem uma fundamentação. E essa fundamentação está no Novo Testamento. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, que no sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, tanto em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, como em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, a saber, os evangelhos sinóticos, evangelhos que são semelhantes, nós vamos ver que Cristo, ele exorta os cristãos a estarem vigilantes. E também nós vamos ver aquele texto clássico que aparece em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala que o dia e a hora da sua vinda ninguém sabe. E é exatamente por isso, pois por não sabermos quando ele virá, que nós somos exortados a estar em contínua vigilância, estamos sempre preparados para isso. As epístolas paulinas e as epístolas gerais ou universais estão recheadas de Deus nos exortando a aguardar a vinda e a estar em vigilância. Vejamos aqui alguns textos que eu pesquisei e deixei digitado aqui no meu computador. Nós vamos ver, por exemplo, que em Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 25, Paulo diz que devemos esperar com expectativa a redenção do nosso corpo. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Paulo exorta a guardar a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 5, Paulo diz que perto está o Senhor. Na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 13, Paulo diz que devemos renunciar o mundanismo e vivermos em santificação, aguardando a bendita esperança da manifestação de Cristo. Nós vamos ver que na epístola geral ou universal, que é a epístola de Tiago, o irmão do Senhor, no capítulo 5, ele escrevendo aos cristãos judeus que estavam dispersos, ele vai dizer no versículo 8 que devemos ser pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. No capítulo 5, versículo 9 de Tiago, ele vai dizer que nós não devemos nos queixar dos nossos irmãos, porque o juiz está às portas. Todos esses textos que eu acabei de citar, dentre outros textos, que exorta a igreja a esperar, a aguardar, a se preparar, a estar em vigilância, implica a doutrina da volta iminente de Cristo. Outra argumentação está na saudação peculiar dos cristãos primitivos, que está presente na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 22, que é a expressão Maranata. Ou seja, depois de Paulo falar o seu texto clássico, no capítulo 15, acerca do arrebatamento, quando ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e piscar de olhos. Paulo, no capítulo 16, ele vai liberar essa saudação. Essa saudação, Maranata, ela é de origem aramaica, é uma junção de 3 palavras no aramaico, que significa, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus, ou vem nosso Senhor. Imagina os cristãos primitivos saudando uns aos outros com essa verdade. Isso porque eles tinham a expectativa de que Cristo poderia vir a qualquer momento, a qualquer hora. Imagine que se nós, da igreja odierna, da igreja contemporânea, pudéssemos viver essa verdade, que essa saudação que saísse dos nossos lábios sobre Maranata, sobre o ora vem Senhor Jesus, fosse na verdade uma verdade sincera dos nossos lábios. Isso nos levaria com certeza a uma vida cristã com mais qualidade, com mais eficiência. Queridos, agora eu preciso partir para a última parte da fundamentação, ou podemos dizer, a principal argumentação sobre essa doutrina da iminência, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Queridos, os pré-tribulacionistas, os que acreditam no arrebatamento antes da tribulação, eles só esperam o Senhor Jesus. Só pode haver uma bendita esperança, e essa bendita esperança é aqueles que esperam o Senhor, aqueles que buscam e esperam o Senhor Jesus. Nós, os pré-tribulacionistas, não esperamos a manifestação do anticristo, nós não esperamos a grande tribulação, nós esperamos o nosso Senhor. E é isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele vai exortar os irmãos que se consolem uns aos outros com a esperança da vinda de Cristo, de forma que o próximo acontecimento do plano de Deus não será a manifestação do anticristo, não será o início da grande tribulação, porque dificilmente nós teremos um fundamento para a esperança. Na verdade, se nós estivéssemos, antes de esperar o Senhor, antes de Jesus voltar, se nós estivéssemos aguardando a manifestação do anticristo, nós não poderíamos ter essa esperança e ser consolado por ela. Na verdade, nós estaremos com medo, nós estaremos com apreensão. De forma que os escatologistas, aqueles que estudam a doutrina das últimas coisas,
diz que o texto, essa exortação de Paulo para que os cristãos sejam consolados uns aos outros, só tem sentido se a vinda de Cristo ela for pré-tribulacional. Só tem sentido se essa volta de Cristo for iminente, sem depender de nenhum acontecimento anterior a ela. Agora só nos resta fazer as aplicações. Quais são as implicações desta crença do pré-tribulacionismo? Nós temos aqui pelo menos 3 verdades sobre a doutrina da volta iminente de Cristo. Essa doutrina, ela tem efeitos práticos na nossa vida. E a primeira implicação é em relação ao serviço cristão. Uma vez que nós não sabemos quando acabará a oportunidade para o serviço, então devemos nos preocupar mais em fazer bom uso do tempo presente. Número 2, a segunda implicação da doutrina da volta iminente de Cristo é seu incentivo à santidade. A vinda de Cristo, querida, é uma esperança purificadora. Jesus voltará em breve e precisamos estar preparados. Certa feita, perguntaram a John Wesley, o pai do metodismo do século XVIII, e perguntaram a ele o que ele gostaria de fazer quando Jesus voltasse. Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, pois estou sempre aguardando a sua volta. A rapidez com que Jesus arrebatará a sua igreja mostra-nos a importância de estarmos preparados sempre. Querido, nós vamos ver que aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo vai usar a palavra arrebatados, nós vamos ver que essa palavra é de origem grega, do grego harpazo, né? E essa palavra significa tirar ou arrancar com força. É interessante que quando um dos pais da igreja, por nome de São Jerônimo, por volta do 4º século, foi traduzir essa expressão grega para o latim, para a conhecida Bíblia Vulgata. Ele traduziu pela palavra latim raptare. Essa palavra raptare é da onde se origina a nossa palavra rapto. Ou seja, a volta de Cristo, o arrebatamento será tão rápido que se assemelha com um rapto, um sequestro que acontece com uma rapidez incrível. É interessante que o apóstolo Paulo vai nos dar mais ou menos uma ideia de quão rápido será esse acontecimento, esse evento escatológico. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, o apóstolo Paulo ele vai estar dizendo, queridos, que a vinda de Cristo será num momento, num abrir e piscar de olhos. É interessante que a palavra momento, ela vem do grego átomo, e essa palavra átomo literalmente é aquilo que não pode ser destacado ou dividido. É um ponto de tempo indivisível. E isso, Paulo usou essa expressão átomo para se referir de que esse acontecimento, o arrebatamento, acontecerá na menor fração de tempo, ou seja, em milésimos de um segundo. É por isso que Paulo ele escolheu um movimento do corpo que supera todos os outros em rapidez, pois nada é mais rápido do que o movimento do olho. Queridos, essa doutrina nos incentiva ao serviço, essa doutrina nos incentiva à santidade e essa doutrina nos incentiva a fazer missões. Há uma urgência na obra missionária, porque se o tempo que temos para ganhar almas pode se findar a qualquer momento, a qualquer hora, é imperativo fazer missões tão rápido quanto possível. Então, aqui está o nosso primeiro vídeo sobre uma das principais doutrinas do pré-milenismo dispensacionalista, ou conhecido como o pré-tribulacionismo. Espero que você possa ter sido alcançado e possa ter esclarecido sobre
essas verdades. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.